Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje quero convidá-los para uma reflexão sobre a confiança em Deus em meio às tempestades da vida. Quando os ventos contrários sopram e as ondas parecem nos afogar, para onde você olha? Em quem você coloca sua esperança? Quero começar com um texto bem conhecido que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse episódio me fascina porque ele revela tanto sobre nossa fragilidade humana e ao mesmo tempo sobre o poder e a autoridade de Jesus. Vamos imaginar essa cena. Os discípulos eram pescadores experientes, acostumados ao mar, mas esse vendaval era tão intenso que até eles ficaram apavorados. O medo deles era genuíno. O barco estava enchendo de água e a sensação de que iriam afundar era real. Quantas vezes na vida não sentimos exatamente como eles? Às vezes passamos por problemas e desafios tão grandes que nos fazem sentir como se estivéssemos prestes a afundar. O desemprego, a doença, as dificuldades no casamento, as perdas inesperadas. São tempestades que surgem sem aviso e por mais que tenhamos experiência, sabedoria ou força, sentimos que não vamos conseguir superar. Então, no meio do caos, Jesus está dormindo. Eu imagino os discípulos frustrados, quase indignados. Como é que ele pode dormir numa hora dessa? A pergunta deles é carregada de desespero. Mestre, não te importa que morramos? E quantas vezes nós também fazemos essa pergunta a Deus? Quando as coisas dão errado, quando as respostas parecem não vir, ou quando o sofrimento é grande demais, nos sentimos abandonados. Parece que Deus está em silêncio ou distante, como se estivesse dormindo enquanto lutamos. Mas observe o que Jesus faz. Ele se levanta com toda a calma e repreende o vento e o mar. Uma simples palavra de Jesus é suficiente para trazer paz àquela situação caótica. Ele diz: acalma-se, aquiete-se, e tudo volta à tranquilidade. A pergunta de Jesus aos discípulos também é desafiadora para nós. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aqui Jesus nos ensina algo fundamental. A presença dele no barco deveria ser o suficiente para acalmar o coração dos discípulos,
mesmo antes de ele acalmar a tempestade. Muitas vezes, nossa fé está condicionada às circunstâncias. Queremos confiar em Deus, mas esperamos que Ele resolva tudo no nosso tempo e do nosso jeito. Quando a tempestade não cessa imediatamente, começamos a duvidar, a temer, a achar que estamos sozinhos. Mas a verdadeira fé não é acreditar que Jesus sempre acalmará todas as tempestades imediatamente. A verdadeira fé é acreditar que, com Jesus no barco, podemos enfrentar qualquer tempestade. O propósito da tempestade. Agora, por que Jesus permitiu que essa tempestade acontecesse? Se Ele é soberano, por que Ele não evitou que o vento soprasse tão forte? Há momentos em que Deus permite que enfrentemos tempestade para revelar quem Ele é e para fortalecer a nossa fé. Se tudo fosse sempre tranquilo, nunca entenderíamos completamente o poder e o cuidado de Deus. Às vezes, é no meio da adversidade que vemos de forma mais clara o quanto dependemos dele. Talvez você esteja passando por uma tempestade agora. Talvez seu barco esteja se enchendo de água e você não veja uma saída. Eu quero te lembrar que Jesus está no barco com você. Ele não te abandonou, mesmo que pareça que Ele está dormindo. Ele está presente. E no tempo certo, Ele se levantará, acalmará o vento e você verá que Ele sempre esteve no controle. Confiança no caráter de Deus. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, a primeira coisa que é abalada é a nossa confiança no caráter de Deus. Começamos a nos perguntar, será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele está vendo o que estou passando? Lembre-se, o caráter de Deus é imutável. Ele é sempre bom, sempre amoroso, sempre fiel. As tempestades podem nos fazer duvidar disso, mas a verdade não muda. O que muda é a nossa perspectiva. No meio da tormenta, quando nossa visão está turva, precisamos nos agarrar à verdade que conhecemos sobre Deus. E qual é essa verdade? Que Deus é nosso Pai amoroso, que Ele nunca nos deixa, que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Romanos 8:28 nos lembra que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, inclusive as tempestades. Aplicação prática. Então, como podemos aplicar essa verdade nas nossas vidas? Como confiar em Deus quando tudo parece estar desmoronando? Lembre-se das promessas de Deus. A palavra de Deus está cheia de promessas que nos dão segurança em tempos difíceis. Promessa de que Ele nunca nos deixará, de que Ele está no controle, de que Ele nos ama profundamente. Memorize essas promessas. Repita-as para si mesmo e deixe que elas acalmem o seu coração. Ore honestamente. Assim como os discípulos clamaram a Deus, nós também podemos levar nossas preocupações a Deus. Ele não se ofende com nossos medos e insegurança. Pelo contrário, Ele quer que sejamos honestos com Ele. Clame a Ele no meio da sua tempestade e confie que Ele está ouvindo. Mantenha a perspectiva eterna. Às vezes ficamos tão focados nas dificuldades imediatas que esquecemos da eternidade. A vida aqui é passageira, as tempestades que enfrentamos são temporárias. Deus está preparando algo muito maior e melhor para aqueles que confiam nele. Caminho em comunidade. Não enfrente as tempestades sozinho. Deus nos deu a comunidade cristã para nos apoiar.
orar por nós e nos ajudar a manter a fé. Compartilhe suas lutas com irmãos e irmãs em Cristo e permita que eles sejam um apoio para você. Conclusão. Queridos, a vida sempre terá tempestades, mas a nossa confiança não está nas circunstâncias, e sim no fato de que Jesus está conosco no barco. Ele tem o poder de acalmar qualquer mar agitado, e mesmo que Ele permita que as ondas continuem por um tempo, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Então hoje eu te convido a entregar seus medos, suas preocupações, suas tempestades nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Feche seus olhos por um minuto, deixe eu orar por você. Senhor, nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor é o Deus que acalma as tempestades. Pai, obrigada por Tua presença constante em nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando os ventos são contrários às ondas e ameaçam nos afogar. Acalma nossos corações, assim como acalmaste o mar. Que possamos encontrar em Ti a nossa segurança e paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça hoje e sempre. Até o próximo devocional. Fiquem todos com Jesus.